Você sente que forças invisíveis travam o seu caminho? Que há uma sombra de inveja, fofoca ou doença roubando a paz da sua casa? Hoje, com o Salmo 18 como base, venho te convidar a entrar comigo em uma oração que reclama proteção, restauração e libertação. Fica comigo até o fim desta parte e, se essa palavra tocar seu coração, inscreva-se no canal e nos comentários escreva a frase de fé: Senhor, afasta todo tipo de mal imediatamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, e eu me aproximo de Ti agora com o coração aberto. Tu que és mais forte do que todo problema, Tu que és mais justo do que toda acusação, eu te peço, inclina os Teus ouvidos para nós. Tu és em verdade rocha onde nos escondemos, és refúgio quando as paredes da vida ameaçam ruir. Hoje não venho com palavras vazias, venho com fé humilde e com um clamor que nasce da necessidade real que há dentro de nós. Pai, muitos de nós nos sentimos acuados por ataques que não são apenas visíveis. Há correntes invisíveis que apertam, a inveja que sussurra, a fofoca que se espalha como fogo seco, a opressão que toma formas sutis como medo, ansiedade ou desânimo. Eu clamo, Senhor, que toda a artimanha do inimigo seja desfeita agora, não por nossa força, mas pela Tua justiça. Eu te peço que tudo aquilo que foi plantado contra nós, palavras malditas, olhares de cobiça, planos de terceiros, seja trazido à luz e desfeito no Teu nome. Tu és forte, Tu és escudo, Tu és justo. Por isso, em fé, eu declaro que nenhum laço de destruição permanecerá onde a Tua presença se estabelece. Declaro em fé que toda arma forjada contra nossa casa não prosperará, que o que era para nos ferir será usado para nossa libertação, segundo o Teu propósito, que é vida e não morte, Senhor. Senhor, vem como trovão que retira o véu da noite, como relâmpago que revela o que estava oculto. Onde houver corrupção de caráter, exponha. Onde houver mentira, traz à tona a verdade. Onde houver confusão, deposita a Tua clareza. Eu clamo por revelação das estratégias que nos prendem. Mostra, Senhor, cada buraco no qual temos sido enganados e cada laço no qual temos sido amarrados, para que possamos receber cura e libertação. Se isso for sua luta, se a inveja, a fofoca ou projetos ocultos te cercam, escreva nos comentários agora: Senhor, livra-me. Não estou pedindo gesto mágico, estou convidando sua fé para declarar diante de Deus o que Ele já conhece. Este é um momento de alinhamento. Nós reconhecemos a nossa limitação e em humildade pedimos a intervenção do Todo-Poderoso. Pai, rogamos por libertação de toda forma de feitiçaria, de toda prática que se opõe à Tua vontade de vida. Onde houver maldição falando sobre a nossa descendência, que essa maldição perca a voz. Onde houver pactos escuros que tentam circunscrever nosso destino, eu clamo para que sejam quebrados agora, no poder do Teu nome. Não há rituais humanos que possam nos salvar, há somente a Tua intervenção, Senhor. Nós suplicamos por ela. Bolsas de dívidas que apertam, contas que se multiplicam, portas que não se abrem. Clamamos por provisão que sustente, por sabedoria para administrar e por portas que se abram segundo o Teu tempo e não segundo a pressa do nosso coração. Senhor, sabemos que provisão não é apenas dinheiro, é paz no lar, restauração de relacionamentos, saúde física e emocional. Pedimos, com humildade, por alívio nas áreas em que a escassez tem sido como uma sombra constante. Para os que caminham sobre o peso de doenças, dores crônicas e enfermidades que esgotam o corpo e a esperança, Senhor, tocai agora. Não peço garantia pela minha boca, mas peço que a Tua graça seja manifesta. Peço que o Teu conforto envolva os enfermos e que, se for da Tua vontade, haja restauração. Ainda que o corpo sofra, que a alma seja sustentada pela paz que excede todo o entendimento. Declare conosco: creio que Tu podes, creio que Tu ouves, creia também. Senhor, há traições que nos feriram profundamente, amizades que se tornaram espada, acordos que se tornaram ciladas.
Eu suplico, restaura a dignidade dos que foram vilipendiados, firma o passo do que foi derrubado, confirma o justo e confunde o plano do enganador. Não pedimos vingança, pedimos justiça, que toda trama que vise destruir seja desmontada, e que o teu nome seja glorificado em meio a isso. Nós te pedimos por proteção para nossas famílias, que nenhuma malícia atinja nossos filhos, que nenhum espírito de discórdia entre nas casas que buscamos edificar em paz. Que a tua mão de proteção esteja sobre as portas, sobre o trabalho, sobre os relacionamentos. Onde houver intriga, que o teu espírito sopre reconciliação. Onde houver frieza, que o teu amor aqueça. Senhor Deus, eu me coloco diante de ti em confissão. Reconheço que falhei muitas vezes. Reconheço que em momentos de fraqueza permiti que o orgulho, a impaciência e a incredulidade criassem portas por onde entrou a aflição. Perdoa-nos, Pai. Purifica o nosso coração. Dá-nos integridade para andar diante de ti e humildade para pedir auxílio quando precisamos. Não queremos nos confiar em nossa própria justiça, mas na tua misericórdia que renova. E já que falamos de integridade, Senhor, dá coragem aos que precisam reparar o erro, dá voz aos arrependidos e espaço para a restauração. Ensina-nos a viver com coerência, a agir em justiça e a falar com amor. Que nossa confissão não seja apenas palavras, mas transformação que se reflete em atitudes e escolhas diárias. Pai, em meio a tudo isso, nós declaramos quem Tu és. Tu és nossa rocha, a fortaleza onde nos abrigamos. Quando o mundo parece tremer, sabemos que dentro de ti há firmeza. Tu és escudo que nos defende. És aquele que nos dá salvação, não por mérito nosso, mas por graça. Nós nos agarramos a essa verdade. Em fé, eu declaro que a tua presença nos cerca como muralha, não porque sejamos merecedores, mas porque tu és fiel. Senhor, derrama sobre nós sabedoria para discernir. Dá-nos olhos espirituais para ver quando algo é armadilha e quando algo é legítima oportunidade. Dá-nos ouvidos abertos para ouvir tua voz no meio do barulho. Ensina-nos a distinguir entre medo e direção, entre ansiedade e zelo santo. Que a nossa decisão seja sempre ancorada em ti. Eu clamo por restauração de reputações que foram quebradas. Onde houve calúnia, que a verdade se levante. Onde houve rumores, que a luz da tua palavra coloque cada coisa em seu lugar. Não pedimos que tu contra-ataques com ódio. Pedimos que tua justiça, que é reta e sábia, esclareça e traga cura. Senhor, permite que a integridade seja reconstituída e que os inocentes encontrem paz. A ti clamo também pela restauração do trabalho e do sustento. Para os que enfrentam portas fechadas no emprego, para os que lutam para manter o negócio de pé, para os que não veem o fruto do seu esforço, intercede. Dá criatividade, abre portas novas, coloca aliados no caminho e dá luz para estratégias que honrem a ti. Mais do que riqueza, queremos estabilidade que permita servir a ti com liberdade e sem temor constante. Senhor, é tempo de confrontar as raízes da opressão. Inveja que não dá descanso, fofoca que corrói, manipulações que desestabilizam. Eu te peço que quebres essas raízes. Onde houver sementes de maldade plantadas contra nós, arranca-as com a tua mão poderosa. Onde houver discursos que tentam nos envergonhar, transforma-os em testemunho do teu livramento. Nós cremos que tu podes operar reversão, não como fórmula, mas como ação divina, segundo a tua vontade. Pai, tu conheces cada nome, cada dor, cada dívida, cada noite sem dormir. Não existe detalhe que te escape. Eu me levanto em intercessão por cada um que nos acompanha agora. Toca em seus lares, Senhor. Toca nos enfermos. Toca nas contas que apertam. Toca nos relacionamentos que estão partidos. E ao pedir, nós também declaramos, cremos que tu age. Creio que mesmo quando não vemos sinais imediatos, tu trabalha nos bastidores, ofuscando as obras das trevas e estabelecendo a tua ordem. Permite que a nossa confiança não seja infantil nem acrítica. Dá-nos a maturidade de entender que a resposta pode vir de formas que não imaginamos.
através de pessoas, de reviravoltas legais, de portas abertas de maneira surpreendente. Ensina-nos a agradecer no tempo de espera, a louvar mesmo no vale, a manter o coração voltado para Ti quando tudo ao redor insiste em desacreditar. Senhor, eu te peço por aqueles que carregam culpa e vergonha, que o peso seja tirado. Tu és especialista em restaurar o caído. Onde há autodepreciação, planta nova identidade em Cristo. Lembra-os de que o passado não define o futuro quando se encontra a graça. Ajuda-nos a abrir a boca para receber misericórdia, sem minimizar a necessidade de mudança, mas sem permanecer na condenação que paralisa. Em nome do Senhor, nós declaramos que o mal não tem a última palavra. Não proclamamos vitória por merecimento, mas por fé no Deus que transforma. Nós não prometemos que tudo será fácil, prometemos que não caminhamos sozinhos. Nós não garantimos datas ou métodos, declaramos confiança na soberania do Senhor. E com essa confiança, rompemos linguagens de derrota e começamos a articular palavras de vida. Se a sua vida tem sido marcada por portas que se fecham, diga agora com fé: Senhor, abre. Se o inimigo tem murmurado ao seu redor, diga: Senhor, confunde-o. Se a saúde vacila no seu corpo, diga: Senhor, sustenta-me. Não são encantações, são alinhamentos de fé. Diga em voz baixa, em voz alta, no coração, mas diga. Pai, envolva-nos com a Tua presença de uma maneira tangível. Onde houver fragilidade, cobre com a Tua força. Onde houver tristeza, derrama consolo. Onde houver dúvida, fala com voz clara. Nós pedimos também por discernimento em meio a conselhos. Dá-nos filtros para reconhecer o que procede de Ti e o que vem de interesses humanos. Senhor, há situações específicas que queremos apresentar. Lar tomado por discórdia, projetos interrompidos por sabotagem, amizades que se voltaram em traição, negócios que sofreram vazios inexplicáveis. Eu repreendo em nome de Jesus toda a ação contrária à Tua vontade para o nosso bem, não como comando arrogante, mas como declaração de dependência. Creio que Tu és o juiz justo, creio que Tu podes intervir onde é necessário. Quero, por um momento, trazer à Tua presença os que sofrem por injustiça social e econômica. A Ti que erga os caídos e dá voz aos oprimidos, pedimos por equidade. Intervém nos sistemas que favorecem poucos à custa de muitos. Dá sabedoria àqueles em posições de liderança para governar com justiça. Ao Teu povo, dá a perseverança para lutar com integridade e esperança. Senhor, muitos de nós já experimentamos livramento. Não quero esquecer essas memórias de graça. Por isso, enquanto clamo por mais intervenção, eu também levanto um cântico de gratidão. Obrigado por portas já abertas, por noites já vencidas, por palavras que nos trouxeram consolo. A gratidão não anula o pedido, mas o sustenta. Ela refina nossa fé e nos lembra do Teu agir contínuo. À medida que avançamos nesta oração, eu peço que o Senhor fortaleça a nossa fé para resistir às tentações de buscar atalhos. Que não nos enganemos com promessas fáceis. Que a sanidade espiritual nos lembre de que o caminho de fé é muitas vezes composto de luta, espera e crescimento. Ainda assim, no meio dessa jornada, clamamos pela intervenção que guarda e transforma. Agora, Senhor, revela-nos os contornos da Tua ação. Mostra onde devemos permanecer firmes e onde devemos recuar para orar mais. Dá direção clara sobre os passos imediatos, onde apoiar, onde perdoar, onde confrontar com amor. E porque somos pequenos em nossas percepções, peço que nos guie através da Tua palavra e do Teu Espírito. Eu declaro em nome daquele que nos chama à liberdade, que o reino das trevas não terá autoridade eterna sobre as nossas vidas. Não é por vaidade que falo, mas por convicção de que a Tua luz quebra cadeias. Eu profetizo libertação em nome de Jesus, não como segurança absoluta de fórmula mágica, mas como confiança firme no Deus vivo. Creio que tens poder para transformar situações, e por isso clamo: venha a Tua vontade. Neste momento de súplica, eu também levanto os que se sentem sozinhos.
que a comunhão entre irmãos seja real, prática e calorosa. Dá-nos olhos atentos para livrar, mãos dispostas para ajudar e corações aptos a perdoar. A missão que carregamos juntos exige apoio mútuo. Não nos deixe desamparados na batalha. Senhor, enquanto a oração se aprofunda, eu peço que o Teu Espírito sopre sobre cada situação descrita, sobre dívidas, doenças, ataques dissimulados, relacionamentos quebrados. Que o vento do Teu Espírito varra a tristeza e leve consigo as sementes de destruição, fazendo nascer em seu lugar árvores de justiça e paz. Nós queremos ver frutos que permaneçam. E agora, Pai, eu trago um pedido específico. Que a Tua verdade liberte as famílias de mentiras ensinadas por medo e tradição, que prendem em culpa e impedem o florescer. Onde houver ensinamentos que geram temor desproporcional ou práticas que favorecem o pavor, substitui por confiança fundada em Ti. Mostra que a fé verdadeira liberta para amar e servir, não para aprisionar com regras que não vêm de Ti. Sinto que chegamos a um ponto onde a batalha se intensifica, e com amor te peço, fortalece-nos para a continuação deste clamor. Dá-nos perseverança para não retroceder quando as promessas parecem distantes. Renova a nossa esperança quando o amanhã parece sombrio. E, Senhor, prepara-nos para o que ainda vamos declarar e proclamar, porque eu creio que há mais desta oração que precisa ser feita com ousadia e com humildade. E, Senhor, prepara-nos para caminhar com ousadia, mas também com mansidão. Dá-nos equilíbrio, força para enfrentar as trevas e ternura para acolher o quebrantado. Quando o vento da prova soprar, que não percamos a direção. Quando a tentação se apresentar com voz sedutora, que tenhamos olhos para enxergar o perigo e pés para recuar ao abrigo de Tua verdade. Sustenta-nos, Senhor, para que a nossa fé não seja mera fumaça, mas fogo que purifica. Eu te peço agora pelos nomes que recolhem lembranças dolorosas no peito de tantos. Visitai os lares marcados por traição, renovai os votos de confiança onde for possível, e quando não for possível, dai sabedoria para reconstruir novos começos. Para os que carregam feridas de abandono, manda consolo como chuva no sertão seco. Para os que sofreram abuso ou manipulação, dá voz, dá coragem, abre caminhos para proteção e apoio. Senhor, seja o advogado dos que não têm defesa humana, seja a presença que garante dignidade. Expomos a Ti, Pai, as cadeias que se enredaram em nossos sentimentos, medo, vergonha, autopunição, que elas se soltem pelo poder do Teu Espírito. Livra-nos do cárcere invisível que impede quem Tu chamaste para viver em plenitude. Onde há pensamentos que repetem derrotas, substitua-os por palavras de vida. Onde há memórias que imprensam o futuro, imprime a Tua promessa. Tu vindicarás, restaurarás, farás florescer. Senhor, pela autoridade que Tu mesmo conferiste, eu declaro que nenhum argumento do acusador terá o último veredito sobre nós. Não como se nós tivéssemos mérito suficiente, mas porque o Teu sangue redenção traz, e porque a Tua graça é maior que nossa história. Nós nos achegamos confiantes, não com presunção, mas com a ousadia de quem sabe que o Senhor se ocupa dos que clamam. Por isso eu profetizo que a luz da Tua verdade comande toda a escuridão, que toda teia armada seja desfeita, que o que foi tirado seja restaurado conforme a Tua vontade de bem. Quebra, Senhor, as correntes hereditárias que vinham moldando destinos com padrões de dor. Não queremos substituir uma fatalidade por outra. Quando a opressão tem raízes antigas, arranca com a raiz. Quando o passado insiste em ditar o amanhã, corta suas ligações. Eu peço especificamente por libertação das práticas que aprisionaram famílias por gerações, que qualquer elo forjado em injustiça, idolatria ou medo se rompa agora, que a aliança nova em Cristo gere novas histórias e que nossos netos conheçam um caminho de paz. Para os que lidam com dependências, sejam alívios do corpo, do consumo ou de relacionamentos destrutivos, eu suplico por ajuda prática e espiritual.
Envia recursos, companhia e terapeutas sensíveis. Abre portas para programas de recuperação e comunidades que acolhem sem julgar. Dá disciplina e compaixão. Que o processo de cura seja real. Que a recaída não defina o destino. Que o caminho longo seja trilhado com perseverança. Senhor, estende a tua mão aos que lutam com angústia e depressão. Toca as noites que parecem sem amanhecer. Que a tua voz seja maior que o murmúrio da dúvida. Para quem se pergunta se tem sentido continuar, sussurra a esperança. Há propósito, há valor, há chamada. Levanta ao redor alianças que tragam luz. Amigos, família, ministérios, profissionais que possam caminhar juntos com cuidado. Não peço milagre fácil, peço compaixão que se faz presença. Nós clamamos por aqueles que carregam processos legais, acusações injustas, testemunhos que foram corrompidos. Senhor, que o direito prevaleça. Se há documentos ocultos, que venham à luz. Se há injustiça, que os julgamentos sejam conduzidos com equidade. E quando a solução humana falhar, que tua intervenção seja manifesta de formas que só tu sabes orquestrar. Nos detalhes, nas coincidências, nas provas que surgem como pela tua providência. Contudo, que em todo o processo a nossa postura seja de oração, paciência e busca por justiça que edifica, não por retaliação. Eu suplico também pela preservação dos nossos jovens, que forças de destruição não levem suas escolhas, que mentores verdadeiros se levantem, que igrejas sejam ambientes onde floresce discipulado real. Onde houver sedução do mundo em caminhos de prejuízo, que o Espírito reoriente os passos. Dá aos pais sabedoria para dialogar, disciplina com afeto, limites que formam caráter. Onde há rebeldia, lança luz. Onde há desânimo, acenda a chama de sonho. Senhor, peço proteção para os que viajam, trabalham em ambientes hostis ou desempenham funções que expõem a vulnerabilidade. Cobre com tua presença, circunda com teus anjos segundo a tua vontade. Em lugares de conflito, dá estratégias de segurança. Para quem lida com violência, providencia meios de socorro e abrigo. Capacita autoridades e comunidade a agir com justiça e compaixão. Agora, Senhor, peço por uma reviravolta espiritual nas áreas que nos são particulares. Que a língua do mal seja calada, que a intriga não encontre terreno fértil. Que a semeadura de discórdia seja revertida em colheita de reconciliação. Onde houve fofoca, que haja restauração de comunicação sincera. Onde houve inveja, que haja reconhecimento, correção e, quando for possível, reconciliação genuína. Para as famílias despedaçadas por palavras, promova encontros curativos. Esteja nos processos de mediação, na coragem de pedir perdão, no acolhimento ao arrependimento. A ti, Senhor, eu peço por uma intervenção especial onde se abrigam as obras de feitiçaria e manipulação espiritual. Que toda obra contrária seja desfeita pela autoridade de Cristo. Eu não peço que nos convertamos a práticas contrárias para responder com mais feitiçaria. Peço que a tua verdade desmanche as estruturas dessas obras. Como luz que atravessa vidro escuro, que tua palavra penetre, exponha e desfaça todo laço satânico. E quando houver libertação, que ela venha acompanhada de cuidado pastoral e acompanhamento para que não haja recaída. Senhor, socorre os empresários, trabalhadores informais, pequenos comerciantes que veem dias de fruto minguarem. Dá criatividade, inteligências novas, contatos que abram portas. Que as dificuldades financeiras não sejam fim, mas escola de dependência em ti e de administração sábia. Quando dívidas apertarem, inspira negociações justas, renegociações e provisões inesperadas segundo a tua misericórdia. E, sobretudo, ensina-nos a usar o ganho para glorificar-te, abençoar o próximo e edificar tesouros que não se corrompem. Eu peço agora por cura emocional, que feridas de rejeição, traumas de infância, memórias que pressionam o peito sejam tratadas pelo bálsamo do teu espírito e por meios humanos adequados. Que a terapia se una à fé, que o tratamento seja visto como dom, que o estigma seja rompido.
para os que evitam pedir ajuda, dá humildade, para os que acompanham, dá paciência. E, Pai, lembramo-nos dos que sofrem perseguição por fé. Onde a confissão de Cristo traz risco, proteja-os, sustenta-os com coragem que não se transforma em imprudência, mas que seja firme diante da opressão. Envia companheiros de fé, recursos e, quando for necessário, provisão para retirada e resgate. Que a vossa Igreja Global sinta o peso da oração e o poder do apoio concreto. Senhor, eu também clamo por restauração de amizades e alianças quebradas por orgulho e disputa. Dá humildade para pedir perdão e sabedoria para reconciliar. Onde houver manipulação por motivos escusos, mostra caráter e expõe fatos com paz. Para os que precisam cortar relações tóxicas, conceda coragem e o discernimento para fazê-lo em amor, sem ódio ou desejo de retribuição. Em nome de Jesus, eu ordeno às principais influências contrárias que retrocedam. Desfaçam-se as mentiras sustentadas para nos desacreditar. Que as imposturas que nos cercam sejam reveladas. Não clamamos por vingança, mas por correção e clareza. Que a verdade prevaleça e que a restauração nos una ainda mais a Ti. Senhor, que onde houver perda de afeto conjugal, haja reconciliação segundo a Tua vontade. Para os casais feridos, manda humildade, terapia, aconselhamento e, quando for necessário, medidas práticas para reerguer a confiança. Para os que estão no fim de uma relação e têm que decidir com prudência, ilumina o caminho. Que a separação não seja abonada por raiva, mas tratada com respeito. Para os que desejam casamento e enfrentam portas fechadas, sustenta os corações com esperança e sabedoria para se preparar. Nós pedimos pela segurança das crianças, dos vulneráveis e dos que não têm voz. Que suas vidas sejam cobertas por uma proteção concreta, ambientes seguros, legislação protetora, vizinhanças atentas. Que nossas igrejas se tornem refúgios que cuidam de forma prática. Agora, Senhor, nós nos colocamos diante do clímax deste clamor. Manifesta a Tua ação decisiva. Como descreveu o salmista em imagens poderosas, que a Tua intervenção venha com clareza, que os montes se movam em favor da justiça, que o céu se abra em favor do que é reto, que as obras do engano se revelem. Não pedimos que Tu faças injustiça, pedimos que a Tua justiça seja exercida, que as estratégias inventadas contra nós desmoronem, que a confusão dos maus lhes seja própria, e que a verdade nos defenda. Que os que tramam injustiça contra o Teu povo vejam seus esquemas voltarem-se contra si, segundo a Tua sabedoria. Que a confusão seja a resposta onde antes houve conspiração. E a nós, dá-nos discernimento para não fazer justiça pelas próprias mãos, mas para deixar que a Tua mão opere. Ensina-nos a hosana no tempo certo e a esperar quando for prudente. Em alto e bom som, Senhor, nós declaramos: Tu és a nossa rocha. Não como fórmula repetida, mas como convicção que nos sustenta quando tudo muda. Tu és a nossa fortaleza, o escudo que nos guarda. Nós cremos que a Tua fidelidade nos circunda. Creio que já começaste a agir em favor de cada intenção santa pronunciada aqui. Creio que mesmo que a intervenção se dê de maneiras que não esperamos, Tu és fiel para cumprir o que prometeste ao Teu povo. Quebre, Senhor, os mantras de derrota que ecoam na mente coletiva. Não adianta, não sou capaz, isso é para outros. Substitua-os por proclamações de dignidade. Sou amado, sou chamado, há propósito. Quebre o ciclo de comparação que gera inveja e covardia. Planta no lugar contentamento e boa administração. Dá-nos olhos para celebrar o sucesso do irmão como alegria, não como rivalidade. Senhor, eu proclamo restauração, não apenas retorno do que foi tomado, mas transformação do caráter por meio das provações. Que o ouro seja polido, que nossos valores sejam refinados, que a fé se torne prática,
que cada revés seja ponto de aprendizado e ponto de partida para uma caminhada mais robusta e mais dependente de Ti. Abençoa, Senhor, quem semeia com lágrimas, que a colheita chegue em tempo próprio. Proteja o agricultor, o professor, o profissional de saúde, o cuidador, o operário, o vendedor, o jovem espalhador de ideias. Dá frutificação ao trabalho honesto, dá reconhecimento para o esforço discreto, dá paz àqueles cujo sustento é incerto. E quando a provisão vier, capacita para repartir, para abençoar os necessitados, para investir em obras que tenham eternidade. Senhor, fortaleça as fronteiras espirituais ao redor de nossa mente. Guarda nossos pensamentos, nossas escolhas, nossos passos noturnos. Quando a tentação surgir disfarçada de necessidade, manifesta como armadilha. Quando o inimigo usar da fama, do orgulho, do sucesso para seduzir, dá-nos pés no chão, dá princípios claros e amigos que nos edifiquem. Eu imploro por discernimento nos relacionamentos, que aqueles que se aproximam o façam para construir e não para manipular, que as alianças profissionais sejam pautadas na ética, que os casamentos sejam sustentados pela comunhão contigo, que a igreja seja casa de cura, não console de conivência. Agora, Senhor, vamos erguer um cântico de gratidão antecipada. Obrigado pelas portas que já abrirás. Obrigado pelas respostas que vêm, mesmo que de forma lenta. Obrigado por cada gesto de misericórdia que já recebemos. Nós reconhecemos que não alcançamos estas questões sozinhos, mas que Tu nos ouves e Te importas. Em todo tempo, nosso louvor sobe. Pai, penteia os detalhes que nós não alcançamos com nossa visão finita. Toca no coração de quem precisa ser tocado, corrige o que precisa ser corrigido, ilumina o que precisa ser visto, dá profecia de ação para aqueles que lideram e amor prático para aqueles que servem. Que nossas comunidades de fé sejam sinal de integridade, abrigo e transformação. E para selar este clamor, Senhor, como fez o Teu Filho e como a tradição nos ensina a orar juntos, elevamos agora a oração que nos une, o pedido diário de provisão, perdão e direção. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, nós terminamos este clamor sabendo que a oração não é uma mágica que substitui a ação, mas é a conexão que nos alinha contigo e nos fortalece para agir. Dá-nos coragem para praticar os passos que nos convocas, reparação onde for preciso, arrependimento onde tenhamos errado, justiça onde tivermos poder, misericórdia onde formos chamados a curar. Enquanto nos despedimos deste momento de oração, eu te peço por cada pessoa que orou conosco agora. Guarda seus nomes, atentos aos detalhes que só Tu sabes. Sustenta a família que nos acompanha, dá paz aos que tremem, esperança aos cansados. Nós cremos que Tu és o Deus que age em favor dos Teus. Creio que já houve movimentos em favor de muitos aqui. Creio que a Tua mão operou. Se esta oração tocou você, compartilhe com alguém que precisa desta palavra. Deixe nos comentários o seu pedido de oração. Nós oraremos por cada um com carinho e responsabilidade. Se você ainda não é inscrito, considere fazer parte desta família de oração, para que possamos caminhar juntos em fé e serviço. Bendize, Senhor, o nosso caminhar. Que a paz que excede todo o entendimento guarde nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus. Que a graça do Pai nos abrace, a misericórdia do Filho nos sustente e a presença do Espírito nos guie. Em nome de Jesus, cremos e declaramos que a libertação comece, que a restauração aconteça e que a Tua justiça ordene o nosso caminho. Amém.